Nessa aula eu vou falar um pouco sobre equações do segundo grau incompletas. Vamos observar aqui um detalhe. Uma equação de segundo grau, ela tem esse formato geral. Quando eu tenho os três coeficientes, A, B e C, significa que ela é completa. Por exemplo, se eu tiver 2x² menos 5x mais 10 igual a zero. Aqui eu tenho o coeficiente A, aqui eu tenho o B e aqui eu tenho o C, ou seja, eu tenho os três coeficientes. Nesse caso, eu tenho uma equação de segundo grau completa. Agora, se tiver faltando ou o B ou o C, então a gente diz que essa equação de segundo grau é incompleta. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu coloco x² mais 5x é igual a zero, o que é que você observa? Aqui eu tenho o A, aqui eu vou ter o B e o C está faltando. Portanto, essa equação ela é incompleta. Se eu colocar também assim, x² mais 9 é igual a zero, o que é que você observa nesse caso? Eu tenho o valor do A, eu tenho o valor do C, e o B não tem. Ou seja, no primeiro exemplo estava faltando o C. No segundo exemplo, está faltando o coeficiente B. Portanto, qualquer uma dessas duas equações, elas são consideradas incompletas. O que você deve perceber também é que nunca o coeficiente A vai poder faltar. Por exemplo, ax² mais bx mais c é igual a zero. Por que que esse termo não pode ser igual a zero? Por que que o coeficiente A não pode ser igual a zero? Porque se ele fosse igual a zero, a equação deixaria de ser do segundo grau. Portanto, se eu tiver 5x mais 4 igual a zero, ou seja, faltando o primeiro termo, que é o que tem o coeficiente A, nesse caso eu deixaria de ter uma equação de segundo grau e teria uma equação do primeiro grau. Portanto, o A nunca vai ser igual a zero para você ter uma equação de segundo grau. E como é que se resolve essas equações de segundo grau que são consideradas incompletas? Então, no primeiro caso, eu vou fazer quando b é igual a zero. Se eu fizer aqui, ó, x² menos 9 é igual a zero. Quanto é que vale o A? Vale 1. Quanto é que vale o B? Não existe. É justamente esse caso que nós estamos fazendo. E quanto é que vale o C? É menos 9. Como é que eu resolvo essa equação de segundo grau quando B é igual a zero? Olha, é bem mais simples do que o que você pensa. Aqui basta você isolar a equação. Se eu fizer assim, ó, x² é igual, o 9 mudou de lado, ele passou a ser positivo. Ou seja, eu deixei o x sozinho. Eu isolei o x e agora eu consigo resolver. Esse 2 que está como potência vai para o outro lado como raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 9. X é igual a 3. Fique atento que nesse caso em que o b é igual a zero, quando eu achei aqui o x igual a 3, eu tenho que me atentar a algum detalhe. Que é o seguinte, se eu fizer 3, que foi o que eu achei, ao quadrado menos 9, dá zero, eu vou testar para ver se é. Vai ficar 9 menos 9 igual a zero. Ok, deu certo. Mas tanto o 3 serve, como o menos 3 também serve. Então, se eu fizer aqui, ó, menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 9 igual a zero. Ou seja, quando eu achei aqui a resposta como sendo o 3, então, tanto o 3 é resposta, como também o menos 3. Vai acontecer isso quando você tiver essas equações do segundo grau incompletas, onde o b é igual a zero. Eu vou colocar aqui um outro exemplo. x² menos 25 é igual a zero. Aqui você já sabe que o A vale 1, o B ele não existe e o C é igual a menos 25. Eu vou organizar, x² vai ser igual a 25, x é igual a raiz quadrada de 25. X é igual a 5. Como
é esse caso em que o b é igual a zero, eu sei que o x também pode ser menos 5. Achou uma raiz, você já sabe a outra. Segundo caso, agora eu tenho uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx é igual a zero, já que está faltando o último coeficiente, que é o c. Olha aqui um exemplo. Se eu tiver 2x ao quadrado menos 5x é igual a zero. O a vale 2, o b vale menos 5 e o c não existe, né? Não tenho aqui o coeficiente c. Como é que eu resolvo essa equação? Aqui a gente vai fatorar para facilitar as contas. Como é que eu faço essa fatoração? Você vai pegar o que é comum e vai colocar em evidência. Então eu vou tirar o x. Ó. Se eu tirar o x, quem é que sobrou? Sobrou 2x menos 5 é igual a zero. O que foi que eu fiz? Eu fatorei a expressão. Saí disso aqui e cheguei nessa expressão fatorada. Perceba que do lado esquerdo da equação, o resultado é para ser zero. Então, a única possibilidade para que isso seja zero é se o que está dentro do parêntese for zero. Então, eu vou pegar o que está dentro do parêntese e vou resolver. Eu vou fazer 2x menos 5 igual a zero. Olha como é que vai ficar. 2x é igual a 5, x é igual a 5 sobre 2. Essa é a resposta. E aqui parou aqui, não tem aquela história de você achar com um negativo, não. Vamos fazer outro exemplo. X elevado a 2 menos 9x é igual a zero. Vou fatorar, vai ficar x menos 9 na parte de dentro é igual a zero. Estou fatorando a expressão. Para eu resolver isso aqui, eu pego só a parte de dentro. X menos 9 é igual a zero. Portanto, x vai ser igual a 9. Achei a minha raiz. Agora a pergunta, é possível resolver uma equação do segundo grau incompleta pelo método de Bhaskara? Vamos fazer o teste. Geralmente você não vai usar isso aqui para resolver uma equação do segundo grau incompleta, mas é possível? Vamos ver. O a vale 1, o b vale 0, porque ele não existe, e o c é menos 9. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o c. Delta é igual a menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual a menos 0 mais ou menos raiz quadrada de 9 dividido por 2 vezes 1. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 dividido por 2. Portanto, aqui eu vou ter que x1 vai ser igual a mais raiz de 9 sobre 2. x1 vai ser igual a raiz de 9, 3 sobre 2. E o x2 vai ser igual a menos raiz de 9 sobre 2. Portanto, o x2 vai ser igual a menos 3 sobre 2. Aqui eu tenho o valor do x1 e aqui eu tenho o valor do x2. Eu preciso resolver usando o método de Bhaskara? Não. Eu posso utilizar essa simplificação que eu fiz porque é muito mais simples do que você fazer todo o desenvolvimento do método de Bhaskara. No segundo caso, o A vale 1, o B vale menos 5 e o C é 0. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0. Delta é igual a 25 menos 0, porque 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 0 é 0. Delta é igual a 25. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 1. X é igual a 5
mais ou menos 5 sobre 2. x1 vai ser igual a 10 dividido por 2, que dá 5, e x2 vai ser igual a 0 dividido por 2, que dá 0. Então, o que é que a gente vê aqui? Que mesmo quando eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, é possível resolvê-la usando o método de Bhaskara. No entanto, se você resolver das formas que eu mostrei anteriormente, se torna muito mais simples. Mas, se você estiver fazendo uma prova e só lembra do método de Bhaskara, resolva usando o método de Bhaskara que vai dar certo da mesma forma.